de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora, é agora. Muito boa noite a todos, meus queridos irmãos e irmãs. Gostaria primeiramente de agradecer o convite da casa, essa casa de luz que sempre nos recebe de braços abertos. Agradecer a presença de cada um de vocês aqui, de ambos os planos da vida, os encarnados e os desencarnados, os nossos irmãos internautas que nos acompanham de seus lares, e rogar a proteção e o amparo da espiritualidade amiga, que o Mestre Jesus possa nos inspirar, nos tranquilizar, para que possamos ter momentos bem agradáveis nessa noite de hoje. Como a Lucinha bem falou, nós vamos conversar um pouquinho a respeito da questão 222 do Livro dos Espíritos, considerações sobre a pluralidade das existências. E nós vamos iniciar o nosso estudo da noite de hoje falando um pouquinho sobre os princípios básicos da doutrina espírita. Quais são os princípios básicos e o que são eles? Os princípios básicos da doutrina espírita são os pilares da doutrina, as bases sobre as quais a doutrina se fundamenta. Todo o Pentateuco kardeciano se baseia nesses 5 princípios básicos. Primeiramente, que é a questão número 1 do Livro dos Espíritos, a existência de Deus. E que é Deus? Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Aquilo que tudo criou, aquele que tudo criou, aquele que nos acompanha, que nos orienta, que nos inspira, o Criador de todas as coisas. A imortalidade da alma, que se perfaz no fato de que nós não começamos a existir com o nascimento no corpo físico. Ao contrário, a nossa existência se dá anteriormente e nós não deixamos de existir quando nós somos convidados a deixar no planeta em que habitamos o nosso envoltório material. Temos também a pluralidade das existências, que se perfaz na reencarnação, ou seja, são as nossas idas à erraticidade, os nossos retornos à materialidade para um processo de aprendizado, para um processo de crescimento. A pluralidade dos mundos habitados, todos os orbes terrenos, todos os orbes dos universos que existem têm uma função precípua, de abrigar a vida em diferentes estágios evolutivos. Nada foi criado sem um propósito maior. E a comunicabilidade dos espíritos se perfaz num fato simples: todos nós estamos em constante contato com o mundo espiritual, a todo tempo estamos em incessante intercâmbio com os nossos irmãos desencarnados e através dos nossos pensamentos nós estamos a todo tempo influenciando a eles e também sendo influenciados. E através deles nós recebemos as orientações para como bem viver aqui na Terra, para que quando nós retornarmos ao mundo espiritual, nós possamos retornar um pouquinho melhores do que aqui nós chegamos. E nós vamos fazer duas indagações conscienciais. São indagações simples, as respostas são bem óbvias, mas às vezes a gente se perde um pouquinho nisso tudo. Quem inventou a morte? Tendo o Criador nos convidado a vestir um corpo material transitoriamente, provisoriamente, podemos dizer que quem inventou a morte foi o próprio Deus. E quem inventou a vida? Esse mesmo Deus que nos convida a estarmos aqui vestindo transitoriamente corpos físicos, nos presenteou com uma existência imortal. Nós tivemos um início, mas não teremos nunca um fim. O único fato que ocorre, a diferença entre a vida e a morte, é o fato de nós deixarmos um envoltório material para, sucessivamente, nos vestirmos de outro, até quando isso nos seja necessário. Porque haverá um momento em nosso processo evolutivo que nós já não necessitaremos mais evoluir na matéria. E para darmos continuidade, nós vamos falar um pouquinho sobre os atributos da divindade. São as características de Deus. Deus é eterno.
Deus existe desde todo sempre. E para nós que somos seres criados, que tivemos um início, se faz muitas vezes um pouco complicado compreender um ser que existe desde todo sempre, o incriado, aquele que existe desde todo sempre e continuará também juntamente conosco existindo, aquele que trabalha a todo tempo e que continuará trabalhando. Deus é imutável, Deus é uma constante no universo. E é isso que garante a estabilidade das suas leis, que também são imutáveis como Ele. As leis que Ele criou existem desde todo sempre e também continuarão existindo. Deus também é imaterial. Deus não sofre as transformações da matéria que nós sofremos. Deus não sente frio, não sente calor, não sente fome. E isso também ajuda e proporciona a constância do universo. Deus é único. Se houvesse dois ou mais deuses, haveria conflito de interesses. Então, é essa unicidade da divindade que nos garante a estabilidade que nós vivenciamos. Deus é todo-poderoso. Não há nenhum outro ser no universo que tenha poder maior do que o nosso Criador. E Deus é soberanamente justo e bom. Esse atributo, particularmente, nos tranquiliza, porque nos tira aquela ideia equivocada de que Deus nos castiga. E então, o convite que a doutrina espírita nos faz é a resignação. O que é resignação? Nós nos submetermos à vontade de Deus. Nessas questões de vida e morte, sabedores que somos atualmente de que a vida é eterna, não nos cabe nos revoltarmos contra a divindade quando somos convidados a nos separar momentaneamente dos nossos entes queridos. Porque quando nós concebemos a imortalidade da alma e temos a plena certeza da soberana justiça e bondade do Criador, nós percebemos que nada disso se trata de um castigo e apenas se perfaz num fato natural da nossa existência, porque estamos aqui com um véu do esquecimento, mas no interior do nosso ser nós sabemos que somos imortais e que retornaremos ao plano espiritual quando deixarmos o nosso corpo físico e reencontraremos todos que lá ficaram, todos que lá estão e que também retornam aqui. Prosseguindo um pouquinho, qual o objetivo da reencarnação? Por que a gente reencarna? Por que Deus nos convida a sair lá do plano espiritual, que é o nosso mundo natural, que é da onde nós viemos, e passamos a maior parte do tempo da nossa existência, para vir aqui na materialidade, passar por todas as adversidades, por todos os desafios, por todas as lutas que nós enfrentamos? Há um propósito maior por trás de tudo isso. O objetivo da reencarnação é chegarmos à perfeição. O Kardec vai indagar ao mundo espiritual, na questão 132 do Livro dos Espíritos, qual é esse objetivo? Por que precisamos vir na materialidade? Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, resgate de equívocos anteriores. Para outros, missão. Trata-se de uma prova para a gente mostrar para a gente mesmo como nós estamos perante as leis. Estamos cumpridores delas, já estamos mais fortes, estamos ainda vacilantes. O que acontece nisso tudo? Mas para alcançarem essa perfeição tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Aquilo que nós falamos anteriormente, que são as modificações da matéria, o frio, o calor, o próprio fato de estarmos vestidos num corpo material já nos traz vicissitudes. Nisso aqui está a expiação. Visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Olha a grandeza disso tudo. Cada um de nós tem uma missão única. Cada um de nós tem uma missão específica na obra divina. No conjunto da obra divina, nós somos partes essenciais, convidados pelo Criador a realizar o nosso propósito, a fazermos a nossa parte. E são essas vindas na materialidade que nos proporcionam esse conhecimento.
O Mestre Jesus nos disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E é através desse aperfeiçoamento que nós somente alcançamos vindo na matéria, é que nós vamos aprendendo e conhecendo a verdade e nos aproximando de Deus. Para executá-la é que em cada mundo toma o Espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então, como nós habitamos o planeta Terra, os nossos corpos são constituídos da mesma matéria que constitui o planeta. Se habitássemos outros mundos, pois como vimos a pluralidade dos mundos habitados é um dos princípios doutrinários, nós nos vestiríamos da matéria que compõe esses outros mundos. E qual a missão dos espíritos? Essa missão que o Kardec se refere e que nós muitas vezes nos indagamos. Qual a minha missão? Por que existo? De onde vim? Para onde vou? Por que o Criador me convidou a existir? Por que Ele me fez? Dos espíritos, então na questão 115 do Livro dos Espíritos, o Kardec vai indagar. Dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? E os nossos benfeitores da vida maior vão nos responder: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, todos fomos criados da mesma forma. Não há distinção do Criador para com os seus filhos, desde o vermezinho que habita o interior da terra e se movimenta ali, até o arcanjo mais elevado que possa existir. Todos são criaturas divinas, amadas pelo Criador. Então, sendo todos criados simples e ignorantes, isto é, sem saber, a cada um deu o Criador uma determinada missão com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade para aproximá-los de si. Nessa perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Então, muitas vezes a gente cobra do Criador a nossa felicidade. E, na verdade, o que Ele nos dá é a oportunidade de nós mesmos construí-la através das nossas lutas que enfrentamos aqui. Cada vez que a gente vence um sentimento de egoísmo, de orgulho, de vaidade, nós estamos um passo à frente da nossa prometida felicidade. E haverá um momento em que não haverá mais oscilação, a felicidade será plena. Então, não obstante as lutas que enfrentamos aqui, que tenhamos paciência, que tenhamos coragem, que tenhamos resignação, porque os Espíritos nos dizem da promessa divina, o nosso destino é a felicidade. Passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os Espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi assinada. Outros só suportam murmurando e, pela falta que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Quando nós estamos resignados, quando nós estamos compromissados com o propósito que nós assumimos antes de aqui chegar, nós avançamos com mais facilidade. Quando nós nos revoltamos, quando nós nos rebelamos, nós acabamos por nos equivocarmos e aí somos convidados a reparar as nossas atitudes e assim nós levamos mais tempo para atingir essa felicidade. Então, meus irmãos, nós vamos prosseguir mais um pouquinho e vamos falar a respeito da antiguidade da doutrina da reencarnação. Por que falar sobre isso? Porque o Kardec sempre nos deixa bem claro que a reencarnação não é invenção do Espiritismo. Dever-se-ão atribuir a uma lembrança retrospectiva o sentimento instintivo que o homem, mesmo quando selvagem, possui da existência de Deus e o pressentimento da vida futura? É uma lembrança que ele conserva do que sabia como espírito antes de encarnar, mas o orgulho amiudamente abafa esse sentimento. Então, todos nós trazemos no íntimo do nosso ser a certeza de que somos imortais e de que não estamos aqui pela primeira vez. Quando nós encontramos uma pessoa querida com a qual nós nos afinizamos e o nosso coração vibra mais forte, podemos ter a certeza de que já nos reencontramos em vidas passadas, porque esses laços amorosos, esses vínculos tão profundos
não foram criados numa única existência, já advém de outras muitas que nós passamos, ou sobre a Terra, ou sobre os outros planetas. Serão devidas a essa mesma lembrança certas crenças relativas à doutrina espírita que se observam em todos os povos. Essa doutrina é tão antiga quanto o mundo, tal o motivo porque em toda parte a encontramos, o que constitui prova de que é verdadeira. Conservando a intuição do seu estado de espírito, o espírito encarnado tem, instintivamente, consciência do mundo invisível, mas os preconceitos, bastas vezes, falseiam essa ideia e a ignorância lhe mistura a superstição. A consciência de que somos imortais nos convida à responsabilidade pelos nossos atos, e muitas vezes a gente foge dessa realidade. A gente culpa a Deus pelos nossos sofrimentos, quando na verdade temos o livre-arbítrio e somos nós que plantamos as nossas próprias dores. E também somos nós que temos o poder maior em nossas mãos, através também do nosso livre-arbítrio, de, em conhecendo a realidade da imortalidade da alma, construirmos um novo futuro, um futuro mais feliz. O reino dos céus é construção nossa, é sim promessa divina, mas quis o Criador que tivéssemos o mérito das nossas próprias conquistas, e por isso nos convida ao trabalho, por isso nos convida ao refazimento, por isso nos convida ao aprendizado. Duro muitas vezes, sim, mas nunca nos faltam as ferramentas que o Criador nos envia para nos auxiliar nesse processo evolutivo. Cumpre-nos também fazer uma pequena observação entre as diferenças entre reencarnação e ressurreição. O que o povo hebreu antigo chamava de ressurreição é o que hoje nós chamamos de reencarnação. Com a diferença de que muitas vezes acreditavam que o corpo, o mesmo corpo que já havia morrido, ele retornaria junto com o espírito imortal, porém não. Sabemos que o corpo que nós vestimos caracteriza uma personalidade que nós estamos representando no momento atual. Porém, nós, quando retornamos, vestimos novos corpos, com novas personalidades, com novos contextos. Mas a essência é a mesma. O espírito imortal é o que prossegue. A reencarnação, nós tiramos esse trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ela já fazia parte dos dogmas dos judeus sob o nome de ressurreição. Só os saduceus, cuja crença era de que tudo acaba com a morte, não acreditavam nisso. As ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não eram claramente definidas, porque apenas tinham vagas e incompletas noções acerca da alma e da sua ligação com o corpo. Criam eles que um homem que vivera podia reviver, ou seja, com o mesmo corpo, sem saberem precisamente de que maneira o fato poderia dar-se. Designavam pelo termo ressurreição o que o espírito mais judiciosamente chama reencarnação. Então, a doutrina espírita ela vem nos revelar esses mecanismos através dos quais a reencarnação se dá. Através do Pentateuco kardeciano e através das obras subsidiárias idôneas, nós vamos compreendendo como são essas idas à erraticidade, que é o local onde ficam os espíritos que ainda necessitam reencarnar, e esses retornos à materialidade para o nosso aprimoramento. E nós temos na Bíblia, o Mestre Jesus já nos trazia essa realidade a respeito da reencarnação. Nós temos vários exemplos na Bíblia. 2 deles que nós vamos citar aqui é o da questão de Nicodemos e de Elias. Vamos ver o que o Mestre Jesus tem a nos dizer a respeito da reencarnação. Jesus, tendo vindo às cercanias de Cesareia de Filipe, interrogou assim os seus discípulos: que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Que dizem que eu sou? Eles lhes responderam: dizem uns que é João Batista, outros que Elias, outros que Jeremias ou algum dos profetas. Então, quando os discípulos de Jesus dizem que o espírito que animava o mestre poderia ser Elias, Jeremias, poderia ser João Batista ou algum dos outros profetas, eles estão aqui admitindo a reencarnação. Nós sabemos que não, que o Mestre Jesus não animou nenhum desses corpos, de Elias, de João Batista ou de Jeremias. Porém, eles, dando essa resposta, já demonstram a sua crença anterior e bem antiga na própria reencarnação. Perguntou-lhes Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou?
Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Replicou-lhe Jesus: Bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne nem o sangue que isso te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. O outro exemplo que citamos anteriormente é o de Nicodemos. Ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, o senador dos judeus, que veio à noite ter com Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade digo-te, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ora, desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência, e são os violentos que o arrebatam, pois que assim o profetizaram todos os profetas até João, e também a lei. Se quiserdes compreender o que vos digo, ele mesmo é o Elias que há de vir. Então, João Batista foi uma das encarnações do profeta Elias, e Jesus nos revela também aqui nessa passagem: ouçam aquele que tiver ouvidos de ouvir. Mateus, capítulo 11, versículos 12 a 15. Tendo visto isso, para que a gente possa bem compreender o que o Kardec vai nos trazer na questão 222, nós vamos falar um pouquinho a respeito de algumas alternativas de crença que a humanidade tem se utilizado durante toda a sua existência no planeta Terra. Em resumo, 4 alternativas se apresentam ao homem para o seu futuro de além-túmulo. O nada, de acordo com a doutrina materialista. De acordo com a doutrina materialista, a inteligência e o corpo físico estão interligados. Quando o corpo físico se dissolve, a inteligência também se dissolve e deixa de existir. Ou seja, não há continuidade. Tudo termina com a morte do corpo físico. A absorção no todo universal, de acordo com a doutrina panteísta. De acordo com a doutrina panteísta, o ser, ele vem, passa o seu momento evolutivo no planeta e quando retorna ao plano espiritual, ele se dissolve, ele perde a sua individualidade, ele retorna a um todo maior, o que se perfaz praticamente no nada. Porque de que adiantaria a gente vir até aqui, a gente ter as nossas construções, a gente lutar para vencer as nossas dificuldades, se ao retornarmos nada existisse, ou se ao retornarmos perdêssemos tudo aquilo que aqui nós aprendemos. Então, as consequências dessas duas doutrinas, elas podem nos trazer bastante males, porque nos fazem, muitas vezes, acreditar que tudo que nós estamos realizando aqui não tem um propósito maior. Então, se não há consequências no futuro e se nada acrescento a mim mesmo, por que me melhorar? Por que tentar dar o melhor de mim? Por que fazer o melhor? Por que vencer as minhas más inclinações? Então, essas duas, não obstante sejam duas alternativas da humanidade, se perfazem com consequências bem danosas para o espírito imortal que somos. Temos também a terceira opção, que é a individualidade com fixação definitiva da sorte, segundo a doutrina da Igreja, que é a doutrina dogmática. O que essa doutrina nos convida a pensar? Nós continuamos, quando deixamos o nosso corpo físico, porém o nosso processo evolutivo ele é definido em uma única vinda à materialidade. Nós chegamos aqui, não importa se vivemos, não chegamos a sair do útero de nossa mãe, se passamos pelo processo da morte e da desencarnação antes, se vivemos 80, 90 anos, não importa o contexto social que estejamos inseridos, se esse contexto nos proporcionou avanço ou não, se estivemos presentes num contexto desafiador, que nos convidou ao vício, que nos convidou ao relaxamento espiritual, ou se estivemos num meio que nos proporcionou desenvolver as sementes divinas que existem no íntimo do nosso ser, não importa. Quando deixamos o corpo físico, definimos assim o nosso destino. Iremos para um inferno eterno, um inferno do qual nunca mais sairemos, ou iremos para um céu de delícias, onde não mais trabalharemos, e ficaremos lá apenas desfrutando das belezas da vida. Então, essa é a doutrina dogmática, a doutrina da Igreja. E temos também a individualidade com progressão indefinida conforme a doutrina espírita. O que a doutrina espírita nos convida a pensar é no fato de que a nossa existência ela é anterior à nossa vinda à materialidade e ela prossegue
infinitamente, sem um fim. Ou seja, a gente não tem fim. A gente tem início, mas a gente nunca termina. Uma vez existindo, não há mais volta. Continuaremos existindo para todo sempre, e isso nos alivia. Por mais muitas vezes nos revoltemos contra essa realidade, esse fato de sermos seres imortais nos traz a certeza de que vale a pena a gente enfrentar as dificuldades que estamos enfrentando, de que vale a pena nós vencermos as nossas más tendências, de que vale a pena nós continuarmos lutando, porque nós desfrutaremos de uma felicidade que nós ainda não conhecemos. Esse é o convite da doutrina espírita. Além dessas 4, nós fazendo uma pesquisa para esse estudo dessa noite, nós vimos no livro Obras Póstumas, no capítulo intitulado A Estrada da Vida, uma outra alternativa que o Kardec nos coloca. Quem tiver interesse em se aprofundar mais, fazendo uma leitura do livro Obras Póstumas, nesse trecho especificamente, lá tem todas essas alternativas anteriores explicadas com bastante minúcia. E, além delas, nós temos a doutrina deísta. A doutrina deísta, os seus seguidores, eles creem em Deus com todos os atributos que nós vimos anteriormente, porém existem os deístas independentes e os deístas providenciais. Os deístas independentes são aqueles que creem que Deus criou as leis e as colocou ao seu serviço, porém ele não interfere na vida das suas criaturas. É como se fosse algo mecânico. As leis estão funcionando e somente elas atuam nas nossas vidas sem que o Criador se interesse individualmente por cada um de nós. Já os deístas providenciais, eles creem em todos os atributos da divindade, que nós falamos anteriormente, creem na interferência divina através das suas leis, porém, há algo a mais. Deus interfere diretamente na vida de cada um de seus filhos. Ele não jogou leis apenas para regê-los, ele se preocupa com cada um, com cada necessidade a ser suprida, com cada momento de alegria, com cada lágrima derramada. A preocupação do Criador é individual. Não obstante, existam as leis que regem, sim, o plano moral, o plano físico, né, o plano espiritual, porém, Deus atua diretamente na vida de cada um de nós. E essa questão da providência divina, nós também podemos verificar no livro A Gênese. Tem um capítulo lá que é lindíssimo, belíssimo. Convidamos também a todos aqueles que têm interesse a fazer uma leitura, porque esse trecho ele nos faz sentir a presença de Deus nas nossas vidas. Não estamos friamente jogados num planeta de provas e expiações, sofrendo dores sem um propósito maior. Estamos sendo amparados por um Pai soberanamente justo e bom e extremamente amoroso. O amor supremo é aquele que nos conduz, é aquele que nos convida a nos mantermos firmes nas nossas dificuldades e a vencê-las, porque nos garante uma felicidade, nos convidando apenas a fazermos a nossa parte, que muitas vezes nem é tão difícil. Nós é que muitas vezes complicamos. Então, meus irmãos, tendo visto isso, nós vamos apenas fazer, antes de adentrarmos efetivamente na questão 222, uma observação a respeito do dogma da reencarnação. A gente ouve falar, o Espiritismo não tem dogmas. O Espiritismo tem dogmas? Não, o Espiritismo realmente não tem dogmas. O que se chama de dogma da reencarnação trata de um princípio. Aqueles princípios básicos que nós vimos inicialmente no nosso estudo tratam-se de dogmas. Dogmas não no sentido fideísta da palavra, não no sentido de fé, de fé religiosa, mas dogmas no sentido realmente de princípios fundamentais. No capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, na nota 2 do item 17, na tradução do Herculano Pires, ele vai nos dizer que a palavra dogma figura aqui no sentido racional e não fideísta, como princípio e não como dogma de fé. O Espiritismo não é dogmático no sentido religioso da palavra, mas tem princípios fundamentais que filosoficamente são chamados dogmas. E o que é fideísta? Fideísta é que ou quem, desprezando a razão, preconiza a superioridade da fé
no conhecimento das verdades inatingíveis. Então, que a gente não estranhe quando Kardec iniciar a questão falando a respeito da antiguidade do dogma da reencarnação. Não se trata aqui do sentido religioso, mas do sentido de princípio fundamental da doutrina espírita. Como se trata de uma questão bem longa, e nós gostaríamos aqui de poder fazer um estudo minucioso, parágrafo a parágrafo, mas, porém, o tempo não nos permite que assim seja, nós trouxemos aqui alguns pontos. Não dizemos os pontos principais, mas os pontos que consideramos serem necessários debatidos para que, quando quem tiver o desejo vá em casa fazer a leitura da questão na íntegra, possa ter uma visão mais abrangente a respeito dela. O Kardec nos convida inicialmente, antes de fazer a leitura, a levarmos em conta 3 aspectos principais: a continuidade da alma com a individualidade após a morte do corpo físico, ou seja, a corrente dogmática e a corrente espírita. Não a dissolução, não o retorno a um todo maior, mas sim a continuidade. E também nós colocarmos a mesma probabilidade tanto para a pluralidade das existências na vida corpórea, ou seja, a reencarnação, quanto à unicidade da existência. Decidimos o nosso destino uma única vez, uma única vinda à materialidade, ou decidimos o nosso destino em várias vidas e vamos o construindo sucessivamente. Ele pede para a gente colocar essas duas realidades na mesma balança e considerarmos a mesma probabilidade para cada uma delas, sempre levando em conta que a individualidade continua. E que a gente faça uma abstração dos ensinamentos dos espíritos, porque não foi porque foi trazido pelos espíritos que essa realidade foi levada em conta. O que o Kardec nos convida é a utilizarmos a razão, a lógica, a pensarmos no que não necessariamente seja mais conveniente para nós, porque muitas vezes a reencarnação não se perfaz num fato conveniente para a gente, mas no que se perfaz mais condizente com a razão, levando em conta a soberana justiça e bondade de Deus. Dentre tantas diferenças que nós vemos na nossa realidade aqui no planeta Terra, seres na opulência material e seres em extrema miséria, seres com um corpo físico perfeito e seres passando por dificuldades inúmeras, e nós nos questionamos, onde a justiça de Deus em meio a tudo isso? Como explicar tudo isso sem considerarmos a pluralidade das existências? Então, o convite do Kardec é o raciocínio, a lógica, e não acreditarmos simplesmente porque existe alguém na tribuna dizendo ou porque foram os espíritos que nos trouxeram, porque bem sabemos que os espíritos são as almas dos homens que habitaram a Terra ou os outros orbes e que estão em diferentes fases e em diferentes níveis evolutivos, e muitas vezes há espíritos levianos que ainda em processos evolutivos iniciais, incipientes, acreditam ter a verdade, mas não a têm. Então não foi esse o fato que conduziu Kardec a levar em conta o fato, a realidade da reencarnação, mas a lógica, o raciocínio. E eis aí o aspecto científico da doutrina espírita. São fatos, são observações minuciosamente observadas por um homem de ciência. Então, ele nos convida a termos essas 3 coisas em mente antes de iniciarmos. E ele vai começar falando a respeito da antiguidade do dogma da reencarnação. Dogma como princípio, como vimos anteriormente. Pitágoras o colheu dos filósofos indianos e egípcios que o tinham desde tempos imemoriais. E aí o Kardec vai falar da mente em psicose. O que se trata a mente em psicose? A mente em psicose é a possibilidade do espírito, mesmo já tendo atingido a fase humana, ele retroagir e reencarnar em corpos anteriores ao processo evolutivo dele. Vamos fazer uma pequena diferenciação. O Espiritismo nos ensina que o princípio inteligente, ele inicia o seu processo evolutivo nos minerais. Quando ele atinge o ápice da sua evolução nos minerais, quando o mineral já não lhe oferece mais aquilo que ele necessita para evoluir, ele adentra no mundo dos vegetais. E, quando atinge o ápice nos vegetais, passa para os animais, dos animais para o estado hominal, que é o que nós nos encontramos hoje, e quando nós nos tornarmos os melhores seres humanos que é possível que se seja, nós adentraremos no reino da angelitude, e aí já é outro estágio, outra fase. Porém, é isso que o Espiritismo nos convida a refletir, da evolução do princípio inteligente.
E quando o princípio inteligente atinge a fase humana, ele não mais volta a reencarnar nos corpos dos estados evolutivos anteriores. Já a metempsicose admite essa possibilidade. Mesmo estando na fase humana, o espírito poderia voltar a vestir o corpo de um felino ou de um canino, não importa. E o que ele também nos convida a refletir é: a reencarnação ela precisa ser útil, porque, levando-se em conta a soberana justiça e bondade de Deus, porque Ele nos convidaria a vir aqui e passarmos pelas dificuldades que nós sabemos que enfrentamos se não tivesse uma utilidade maior. Então, a gente se questiona se nós, que já vestimos um corpo humano, que é um corpo, uma ferramenta, que nos proporciona utilizarmos a razão, termos o conhecimento a respeito da nossa própria existência e da existência de Deus, o que nos traria de utilidade vestirmos um corpo, vamos supor, de um cachorrinho ou de um gatinho, se nós já temos a possibilidade de acessar Deus, o que os animais ainda estão se preparando para ter também no futuro. Então a gente se questiona a respeito: seria útil gastarmos uma existência num corpo que não nos proporciona isso, que já somos capazes de acessar? Então esse é o questionamento. Porém, uma pequena observação a respeito da retroação das formas. O André Luiz e outras obras subsidiárias idôneas nos trazem a possibilidade de a forma do perispírito retroagir. Nós temos o fenômeno da licantropia, que são fenômenos que ocorrem na erraticidade, através de hipnose, espíritos extremamente culpados e com sentimentos bem profundos de remorso, são, através de hipnotizadores, levados a crer que tem uma forma que não é a forma humana, a forma de lobos ou de outros seres. E também o fenômeno da ovoidização, que são também efeito de uma hipnose profunda, de espíritos ainda envolvidos com sentimentos de crueldade e de vingança, em que o perispírito ele sofre uma retroação e toma a forma de um ovoide. E esse ovoide ele é utilizado para processos obsessivos bem destrutivos, que nessas obras subsidiárias nós bem podemos observar. Então, não obstante nós não reencarnemos em corpos anteriores, o perispírito, através desses processos, ele sim pode retroagir, dependendo do nosso estado emocional. Por isso que é sempre importante a gente ter em mente que o nosso pensamento cria a nossa realidade. E a gente tomar conta do nosso mundo interior. Não deixar que energias negativas, que sugestões maléficas, dizendo que somos o que não somos, fazendo acreditar que não somos capazes, que temos que sofrer, que temos que viver uma vida de angústias e de dores, nós não precisamos crer nisso, porque não é esse o convite. Lembremos, o convite é a felicidade, é a gente vencer o momento da dificuldade, não se entregar a ele, acreditando que não merecemos ser felizes, porque merecemos sim, se perfaz a felicidade num direito nosso, concedido pelo Criador. E o dever se perfaz no convite a fazermos a nossa parte para alcançá-la. Então, nós vamos avançar mais um pouquinho. Kardec nos diz que trata-se de uma crença vulgar aceita por homens eminentes, adquiridas por revelação, ou seja, um fato exterior, ou por intuição, um fato interior. Não se sabe. É uma ideia que atravessa séculos e séculos, como dissemos anteriormente. Não se trata de uma invenção do Espiritismo, porém a moderna doutrina da reencarnação trazida pelo Espiritismo nos demonstra como de fato ela ocorre, seus porquês e seus mecanismos. Ela se perfaz mais de acordo com as leis progressivas da natureza, ou seja, o avanço do princípio inteligente, a nossa consciência não retroage, e com a sabedoria do Criador. E o Kardec pontua brilhantemente: ou a reencarnação existe, ou a reencarnação não existe. Se não existe, a alma foi criada juntamente com o corpo e só há uma existência corporal. Se apenas há uma existência corporal, nosso destino é decidido aqui, sem novas chances, como falamos anteriormente. Admitindo-se de acordo com a crença vulgar que a alma nasce com o corpo, ou que antes de encarnar a alma só possui faculdades negativas, sem consciência de si, o que se perfaz no mesmo que nascer com o corpo,
Como nós vamos explicar as aptidões tão diversas e independentes das ideias que a educação fez o espírito adquirir? Como explicar que há crianças que chamamos de prodígios, que já trazem em si a recordação de vidas pregressas e têm talentos incríveis, enquanto outras lutam com um corpo que não lhes permite ainda desenvolver as suas faculdades, e que estão ali protegidas pelo Criador, talvez de atitudes anteriores que lhes foram muito dolorosas e que lhes trouxeram muitos débitos perante as leis. Então o Criador as protege, as trazendo num corpo que lhes apresente um pouco mais de dificuldade, simplesmente para que façam um reajustamento perante as leis. E isso nos perfaz um castigo eterno. Como podemos nós crer que Deus colocaria um ser assim em extrema dificuldade e que ele não tivesse a chance de desenvolver as aptidões do espírito imortal que ele é? Então, como explicar essas diferenças? Como explicar tudo isso sem considerarmos que não iniciamos a nossa existência aqui com o nosso nascimento no corpo físico? Que nós existimos desde antes e continuaremos a existir, porque se nessa vida não tivemos a chance de desenvolvermos o que nós gostaríamos, é certo, na outra, quando estivermos mais preparados, o Criador nos proporcionará essa questão para que a gente possa, sim, usufruir e acessar tudo aquilo que a gente deseja com responsabilidade, com conhecimento daquilo que nós estamos fazendo, sem que nós nos endividemos mais ainda perante as leis divinas que estão impressas na nossa consciência. De onde vem a aptidão extranormal que muitas crianças em tenra idade revelam para esta ou para aquela arte, para esta ou para aquela ciência, enquanto outras se conservam inferiores ou medíocres durante a vida toda. De onde em uns as ideias inatas ou intuitivas que noutros não existem. De onde em certas crianças o instinto precoce que revelam para os vícios ou para as virtudes, os sentimentos inatos de dignidade ou de baixeza, contrastando com o meio em que elas nasceram. Porque, abstraindo-se da educação, uns homens são mais adiantados do que outros? Porque há selvagens e homens civilizados? Se tomardes de um menino otentonte, recém-nascido, e educardes nos nossos melhores liceus, farei deles, algum dia, um Laplace ou um Newton? Qual a filosofia ou a teosofia capaz de resolver esses problemas? O que consegue explicar tudo isso? A gente considerar, como considerávamos anteriormente, que Deus privilegia uns enquanto sacrifica outros? Nós já sabemos que Deus é soberanamente justo e bom, e que todos fomos criados simples e ignorantes para evoluirmos, e que todos temos as mesmas possibilidades, não obstante os nossos caminhos sejam diferentes. Não obstante a individualidade de cada um de nós, todos temos as mesmas possibilidades de crescimento e de avanço. Então, o Kardec nos diz aqui que apreciamos a questão da alma em relação ao passado e em relação ao presente. E quando a gente avalia em relação ao futuro, a gente se defronta com as mesmas dificuldades quando não consideramos a pluralidade das existências. Se a nossa existência atual é que só ela decidirá da nossa sorte vindoura, quais na vida futura as posições respectivas do selvagem e do homem civilizado? Estarão no mesmo nível ou se acharão distanciados um do outro no tocante à soma da felicidade eterna que lhes caiba? O homem que trabalhou toda a sua vida por melhorar-se virá ocupar a mesma categoria de outro que se conservou em grau inferior de adiantamento, não por culpa sua, mas porque não teve tempo nem a possibilidade de se tornar melhor? Como a gente explica tudo isso? O que praticou o mal por não ter podido instruir-se será culpado de um estado de coisas cuja existência em nada dependeu dele? Trabalha-se continuamente por esclarecer, moralizar, civilizar os homens, mas em contraposição a um que fica esclarecido, milhões de outros morrem todos os dias antes que a luz lhe tenha chegado. Qual a sorte desses últimos? Serão tratados como réprobos? No caso contrário, o que fizeram para ocupar a categoria idêntica à dos outros? Que sorte aguarda os que morrem na infância, quando ainda não puderam fazer nem o bem nem o mal? Se vão para o meio dos eleitos, por que esse favor sem que coisa alguma hajam feito por merecê-lo? Em virtude de que privilégio eles se veem isentos das tribulações da vida?
qual a doutrina resolve tais questões de acordo com a justiça de Deus. Então, meus irmãos, o convite do Kardec é que nós usemos a lógica, que nós pensemos e nós raciocinemos, não com o objetivo de convencer de que a doutrina espírita traz a verdade, mas com o objetivo de, quando nós nos depararmos com a morte do corpo físico, nós possamos adentrar no mundo espiritual um pouco melhores do que aqui nós chegamos. Nós trouxemos aqui, para finalizar o nosso estudo da noite de hoje, um exemplo da reencarnação no passado. Nós trouxemos um exemplo que está descrito no Bhagavad Gita, que é uma das partes que compõem o Mahabharata, e que foi escrito há mais de 5.000 anos, aproximadamente, advindo da tradição oral da Índia. Os ensinamentos dos nossos irmãos hindus eram trazidos oralmente, de discípulo, de guru para discípulo. Porém, chegou um momento em que necessitou que ele fosse escrito. E nós tiramos esse exemplo da Revista Espírita de 1862, ano 5º, agosto. Um dos assinantes escreveu para a Revista Espírita, falando a respeito da reencarnação na antiguidade, os pandos e os curos. Cumpre-nos observar aqui que trata-se de uma guerra que estava prestes a acontecer entre os curos e entre os pandos. Os pandos representam o lado bom da força. E aqui é representado por Arjuna, um guerreiro que é convidado a lutar para um reino de prosperidade, um reino de alegria, um reino onde todos pudessem desenvolver as faculdades do espírito imortal que cada um de nós é. E o outro, representado por Duryodhana, o rei déspota que queria ficar com o trono, passando por cima de todas as leis sucessórias. Então, Arjuna representa aqui a força que deseja que o povo cresça, e Duryodhana, a força que deseja submeter, subjugar os súditos. Então, quando Arjuna se depara no meio do campo de batalha de Kurukshetra com os seus inimigos que se perfaziam também em seus parentes, em seus inimigos de infância, ele fraqueja e ele não quer lutar. Então, Krishna, aqui, de acordo com os nossos irmãos hindus, sendo a suprema personalidade de Deus, ele orienta Arjuna a respeito da imortalidade da alma e o convida a lutar, sim, por ser esse o seu dever. E porque ali ele estaria lutando para que um povo inteiro pudesse ter um reino justo. Então, Krishna o convida a não fraquejar. Nós vamos fazer a leitura desse pequeno trecho para a gente poder observar como os nossos irmãos lá na antiguidade traziam essa ideia que o Kardec já nos diz, que não é invenção do Espiritismo, e que nós estamos recebendo as orientações a respeito dos mecanismos através dos quais a reencarnação se dá, porém, nós trazemos intuitivamente no íntimo do nosso ser essa realidade como uma verdade, se nós bem investigarmos. Esses, cuja morte choras, respondeu Deus, não merece que os chores, quer vivam, quer morram. O sábio não tem lágrimas para a vida, nem para a morte. O tempo em que eu não existia, em que tu não existias, em que esses guerreiros não existiam, jamais existiu, e jamais virá a hora que anunciará a nossa morte. Introduzidas em nossos corpos, a alma atravessa a juventude, a idade madura, a decrepitude, e passando a um novo corpo, ali recomeça a sua jornada. Indestrutível e eterno, um Deus desdobra de suas mãos o universo onde estamos. Quem aniquilará a alma que ele criou? Quem, pois, destruirá a obra do indestrutível? O corpo, envoltório frágil, altera-se, corrompe-se e morre. Mas a alma eterna que não podemos conceber, jamais perece. Ao combate, Arjuna, avança os teus corcéis num combate. Tu não destróis a alma não será morta, jamais nasce, jamais morre. Ela não conhece presente, passado ou futuro. É antiga, é eterna, sempre virgem, sempre jovem, imutável, inalterável.
O que significa cair no combate, degolar os inimigos se não deixar uma vestimenta ou tirar a vestimenta de alguém. Vai, nada temas, atira sem escrúpulo uma roupa usada, vê sem terror os teus inimigos e os teus irmãos deixarem os corpos perecíveis e suas almas revestirem formas novas. A alma é uma coisa que o gládio não penetra, que o fogo não pode consumir, que as águas não deterioram, que o vento sul não resseca, para, pois, de gemer. Que essa mensagem, meus irmãos, esteja presente nas nossas lutas do dia a dia. Lute, Arjuna, porque é seu dever lutar. Nós não estamos aqui passando pelas dificuldades que passamos sem uma razão maior. E o convite é que sim lutemos, que não nos entreguemos às dores e sofrimentos que muitas vezes são atrozes e assolam a nossa alma, nos causando dores que os nossos irmãos não podem ver, mas que estão dentro de nós e bem sabemos que ela existe, que elas existem. Então, que o Mestre Jesus possa nos conceder a força e a coragem, porém não olvidemos a parte a que as leis divinas nos convidam a fazer em nosso próprio favor, porque é no labor da nossa luta diária que as sementes divinas colocadas no íntimo do nosso ser se desenvolvem e crescem, construindo dentro de nós, finalmente, o reino dos céus. E assim, construído em nós esse reino, nunca mais teremos dores, nunca mais sofreremos. Não desistamos, jamais. O Pai é conosco. Muita paz.